Boa por aí. Quinta-feira, dia 30 de julho, esse mês voou, foram tantas histórias boas que passaram por aqui que eu nem senti o mês passar. Impressionante. 30 de julho, 17 horas no Brasil, 22 horas aqui na França e hoje tá quente pra dedéu por aqui, pessoal. Muito calor. Verão na Europa não é nada fácil. É pouquinho, é curtinho, mas ó, não é que nem aí no Brasil que tem ar-condicionado para tudo quanto é lugar não, hein? Bem quente por aqui hoje. Vai puxando uma cadeira e vai sentando. Vamos chamando as pessoas, chama todo mundo. Porque isso é o Conteiro, essa conexão humana. Bom demais. Vamos lá? Vamos chegando? Vamos arranjando um lugarzinho. Ali atrás ainda tem lugar. Oi, minha sogra. Minha sogra chegou cedinho. Pegou um lugar aqui na frente, ela, tá vendo? Vai assistir na primeira fila. Quem chega cedo é assim, consegue assistir na primeira fila. Já quem chega mais tarde não pega os melhores lugares, não é? Isso é assim sempre. E o Conteiro é isso, gente. Esse canteiro de gente, sempre com muitas histórias. Oi, minha sogra. Sempre com muitas histórias. A melhor história é a história de cada um. E é impressionante como a gente aprende ouvindo as histórias, como a gente aprende escutando as pessoas. Eu tô amando isso tudo, tô adorando. Olá, Ricardo, maridão na área. Tudo bem, meu amor? Arribada. Vamos lá, vamos entrando. Vamos entrando. Vamos chegando, se aproxime. Adoro isso, casa cheia. Adoro. Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para mais uma Conversa Conteiro. A Conversa Conteiro de hoje vai ser com a Diana Freitas. Vocês vão adorar, eu tenho toda a certeza. Vamos esperar ela chegar. Quando ela chegar, eu já puxo rapidinho para cá, porque é muita história para contar, muita história boa para a gente ouvir. Quer contar a sua história? Manda uma mensagem para mim. Esse aqui é o lugar de contar a história da sua vida. Isso, um clube de histórias. E semana que vem a gente tá saindo de férias, 2 semanas para dar uma descansadinha. Durante essa semana a nossa programação Conteiro não vai ser uma programação fixa com horário. A gente vai passar fazendo umas pílulas, contando umas histórias curtas, mais rápidas. Vem muita coisa por aí. Mas surpresa, sem horário, ritmo de férias. E Diana chegou. Tô te pegando aí, Diana. Então vamos lá, recapitulando, hein? A nossa Conversa Conteiro de hoje é com Diana Freitas. A gente vai falar dessas metamorfoses da vida. A gente não precisa ser uma única coisa, porque a vida é boa demais. E tem gente que quer ser tudo ao mesmo tempo, tipo ela. Deixa eu te pegar aí. Diana, a gravidinha mais linda. Ai, mando, gente. Se eu não conseguir enxergar a barriga, eu não vou nem conversar. Oi! Olá, Diana, coisa boa, cabelão. Tô selvagem. Minha fase agora é selvagem. Selvagem, você vai ver o que é a fase seguinte. Mas é heavy metal. Aí sim é selvagem. Diana, sim. eu tava hoje de manhã conversando com a Dominique. A Dó me ligou para fazer inveja da praia, bem cedinho, sabe? Da praia na Bahia. E ela liga para fazer invejinha. E ela falou assim, tomara que eu consiga assistir a Diana, porque eu me identifico tanto com essa questão de metamorfose. Aí eu falei assim, porque às vezes as pessoas cobram da gente gostar de uma coisa, seguir uma longa carreira, fazer da vida uma única coisa a vida inteira. E, cara, a vida é cheia de desafios, cheia de encantos. E a gente é muito mais do que uma coisa só, né? E você, então, vai falar muito bem sobre isso, essa vontade, essa inquietação de querer fazer tudo ao mesmo tempo, ou uma coisa e outra.
E é isso, e a gente pode. E ela pode, ela faz. É isso. Eu durante muito tempo, bom, vou contar aqui, mas durante muito tempo foi um problema, né, vamos dizer assim, para mim, porque acho que a sociedade, as pessoas cobram muito da gente isso, né, mas o que você quer fazer da vida, né? Quais são os seus projetos? Foca! Você não pode querer fazer tudo ao mesmo tempo, não dá. E isso sempre foi um problema, assim, né? Ter isso, porque eu queria fazer muitas coisas, né? Aliás, eu não tinha nem definido isso na minha cabeça, mas tudo me agradava. Eu gosto disso, eu gosto também daquilo, e aí eu quero fazer tudo junto e ao mesmo tempo, e por onde seguir, né? O que escolher. Acho que como uma boa geminiana, eu tenho uma das minhas maiores dificuldades é escolher alguma coisa, né? O que você quer fazer? Ir para a praia ou para a montanha? Mas não pode ir para os dois? Eu quero para os dois. Eu quero fazer tudo, todas as opções. Então, isso sempre foi uma dificuldade para mim. Mas o fato é que a sociedade realmente ainda cobra que você tenha, que você dê continuidade a uma única coisa. Mas, gente, a vida é muito curta para fazer uma coisa só. Exatamente. Você pode ser, de fato, arquiteta, professora, você pode ser maquiadora, vendedora, você pode querer gostar de dançar, mergulhar, nadar, e tudo bem, é isso. É isso. Né? Eu acho que teve um momento, assim, bom, antes de eu entrar aqui exatamente na história, mas teve um momento no ano passado, que acho que foi logo antes de eu engravidar, que eu saí de casa e eu tava atravessando a rua, me lembro assim a cena, eu atravessando a rua e me deu uma sensação assim de gratidão e nossa, eu tô me sentindo tão bem por ter feito, eu tentando pensar por quê, né? Por que eu tô feliz hoje, por que eu tô bem? E aí me veio toda uma história, assim, de eu lavando privada de banheiro de restaurante, servindo crepe, vendendo coisa, e estudando, trabalhando como arquiteta e maquiando. E aí eu falei, nossa, a pessoa que eu sou hoje é o resultado disso tudo. Claro! E como eu sou feliz de ter feito isso tudo, né? Que não foi fácil, mas assim, eu senti muito grata de ter tido essa experiência. Que não é todo mundo que realmente tem a possibilidade, a oportunidade de viver tantas coisas diferentes. E eu me senti realmente muito feliz, assim, muito grata por ter vivido isso tudo, né? Numa mesma vida. É bom demais mesmo. Essas oportunidades fazem a gente ser quem a gente é, uma construção diária, né? E quem é essa Diana? Quem era essa Diana pequenininha? Como é que era você, Diana? Conta pra mim. Como que era, Diana? Eu fiquei pensando, você falou da Domia também, a gente trocou umas mensagens hoje. As conteiras só, conteiras se falando, né? Exatamente, rolou a gente tricotou um pouquinho. E aí eu falei pra ela que eu fiquei muito inspirada na live dela também, né? Porque ela falou dessa questão da ancestralidade, e aí eu fiquei pensando nisso, como que hoje em dia eu consigo perceber, assim, a pessoa que eu sou, que eu me transformei através de todo, enfim, o processo da família, olha ela né? aí. Olha ela aí. Entrou. E aí eu fiquei pensando nisso, e ela falou das avós dela, e eu pensei exatamente, antes dela falar isso, eu pensei nas minhas avós também, e acho que foram duas pessoas assim que representaram também muito na minha vida, e eram duas pessoas totalmente distintas. A minha avó paterna, ela era super um doce de pessoa, assim, eu me lembro muito dela, eu estava conversando isso com o Edi, meu companheiro de dias, eu não me lembro de ter visto a minha avó fora de casa nenhuma vez, assim, na vida dos meus avós paternos. Ela era muito de casa, de fazer comida, fazer aquela comida gostosa de avó com amor, assim, e aí os primos, todo mundo se reunia, Natal era na casa dela. A minha avó, não era o meu avô, era a minha avó que se fantasiava de Papai Noel. Ela ligava o chuveiro, fingia que estava tomando banho, ia lá, se vestia de Papai Noel, saía, entrava pela outra porta, e eu era a prima mais nova, e durante anos acreditando que era o Papai Noel, e não sei o que, aquela coisa toda, era muito engraçado. Então era um momento muito gostoso, assim, família, com os primos que a gente tinha, apesar de ser mais esporádico, né, porque os meus pais são separados, eu vivia com a minha mãe, mas era um momento muito gostoso, e na minha infância eu gostava mais da minha avó paterna, porque tinha esse carinho e tal, do que a minha
família do que a minha avó materna, porque a minha avó materna era uma pessoa mais... E depois que eu fui entender, assim, na verdade, ela era uma pessoa mais... Ela não era rígida, mas ela era um pouco mais dura, assim, porque ela era uma pessoa muito forte. Uma pessoa, assim, muito, muito incrível. Que com 17 anos, sei lá, ela é de Parnaíba, no Piauí. E aí ela veio para o Rio para estudar, ela queria estudar. E os pais dela, o pai dela, né, principalmente, falou, mas por que você quer estudar? A mulher não tem que estudar, né? A mulher tem que ficar em casa, tem que casar, cuidar do marido e ficar em casa. E ela falou, não, meu pai, eu vou para o Rio de Janeiro porque eu quero estudar. E aí o pai pagava, né, os estudos dos irmãos, eles eram 5, e tinha acho que 2 que já estavam aqui no Rio. E ele falou, não, mas então se você vai para o Rio, você vai por sua conta que eu não vou pagar nada. E ele pagava dos outros, né? Dos homens. E aí ela falou, mas não tem problema, eu tenho 2 braços, 2 pernas, uma cabeça incrível, não tem nada que eu não possa fazer. E assim foi, ela veio para o Rio, trabalhou para poder pagar a faculdade e se formar, e, enfim, serviço social e tal. Então, uma pessoa assim que desde sempre foi muito batalhadora. E, enfim, foi conquistando as coisas, né, da vida dela dessa maneira. E casou com um primo, então meu avô, que eu não conheci, era primo, tiveram que pedir permissão pro padre, não sei o quê, e era o amor da vida dela. E aí, quando eu ouvi ela falar do meu avô, é engraçado, porque meu avô faleceu, a minha mãe tinha 14 anos, então, assim, nem perto de conhecer. Mas ela falava do meu avô de uma maneira como se ele tivesse morrido ontem, assim, sabe? Era aquele amor eterno, incrível, assim. E eu acho que eu puxei alguma coisa desse meu avô que eu não conheci, porque eu vi, assim, pelas histórias e pela maneira como ela falava, até fisicamente, né? Eu sou a mais branquinha da família, né? Enfim, meu irmão é bem mais moreno do que eu e tal. E aí eu acho que eu tive esse lado de puxar do meu avô, e eu tinha muito orgulho disso, apesar de não tê-lo conhecido. Ela falava tantas maravilhas dele, que era muito legal. Mas, assim, na minha infância eu sentia que ela gostava mais do meu irmão, sabe? Sim, o meu irmão era mais velho, o mais velho, o primeiro neto e tal. Então eu sentia um pouco essa distância. Mas com o tempo eu me aproximei muito da minha avó. A gente morava muito próximo, então eu ia almoçar praticamente todo dia na casa dela. E eu percebi como ela era agregadora, assim, dessa parte da família, né? Do meu lado materno, e muito agregadora. Então, assim, a minha avó faleceu em janeiro desse ano, e foi um momento muito triste, obviamente, né, para a família, porque ela era a pessoa que realmente reunia todo mundo, mas, assim, feliz ela tinha 93 anos e viveu intensamente, viajou o mundo. Minha avó viajou muito. Minha avó, quando ela fez 80 anos, ela se deu de presente uma viagem para a Europa sozinha, para conhecer amigos virtuais. Show! Muito bem. A minha avó era dessas também, amava viajar. Perdeu meu avô muito nova e ela não teve outro relacionamento também, e era só viajar. Elas sabem das coisas. Velhinhas sabidas elas, hein? Velhinhas sabidas, exatamente. Então, assim, muito orgulho, assim, da minha avó. Ela realmente viveu uma vida incrível, assim, essas viagens, enfim, ela agregou muita gente, conheceu muita gente, e acho que ela viveu, assim, foi triste, claro, né, a passagem, mas ela morreu exatamente do jeito que ela queria, dormindo, e foi incrível, apesar da tristeza, né, acho que o que fica é realmente a lembrança de uma pessoa maravilhosa. E aí, enfim, pensando nas minhas avós, que são mais marcantes do que o avô, um eu não conhecia, o outro tinha contato mais ou menos, mas aí, enfim, pensando mais proximamente, meus pais, enfim, eu vivi com a minha mãe, né, mas eu tenho uma ligação também muito forte com meu pai. Meus 2 pais são arquitetos, então é meio que por isso que eu sou arquiteta também, mas não por zero pressão, ao contrário, porque mas por inspiração, talvez, né? Por exemplo. Mas por inspiração, totalmente. Eu me lembro, assim, de ter crescido com pranchetas e projetos em casa, sabe? Vendo aquela coisa. Meu pai, ele é muito perfeccionista, ele adora fazer maquete. Enfim, hoje em dia já não faz mais, ou não faz mais tanto, não sei. Ele não tem mais o escritório de arquitetura, mas ele, durante muitos anos, ele fazia maquete. Então, eu morava nas maquetes do meu pai, quando eu era criança. Eu achava aquilo incrível, assim. Eu ia para o escritório, passava as tardes lá, quando estava
com ele, e a gente, enfim, com meu irmão, né, e tal, e aí eu ficava olhando aquelas maquetes, para mim aquilo era a coisa mais maravilhosa do mundo, e eu nunca nem pensei duas vezes, na verdade, durante toda a minha infância, eu sempre gostei muito de desenhar, não que eu desenhe muito bem, mas assim, sempre teve esse lado artístico. Eu estudei em colégio construtivista, né, Sapereira, Montessoriano, não. do Rio. Oi? Eu pensei que fosse Montessoriano. Não, acho que na época não sei, eu não sei se eles, enfim, chamam dessa maneira, mas para quem é do Rio conhece, chama Sapereira. E aí tinha muita aula de arte. Aula de arte, de música, coral, a gente era muito realmente estimulado, né, nesse sentido. E aí, durante toda a minha vida, assim, as pessoas falavam, né, você vai ser arquiteto, vai ser arquiteto, vai ser arquiteta e tal. E minha mãe também, mas assim, não tinha essa pressão nada de ser arquiteta, mas minha mãe tinha mais esse lado. Acho que eu puxei muito da minha mãe um lado mais aventureiro. Minha mãe adora viajar também, todo ano ela viaja, enfim, viaja sozinha, ou com as amigas, ou só, enfim, ela sempre, em geral, ela viaja sozinha. Quando eu morava em Paris, ela foi várias vezes, a gente viajou junto também lá na Europa. E aí eu tinha esses dois lados, assim, né? O da curiosidade, do aventureiro e o do perfeccionismo, né? E aí, quando chegou no vestibular, eu na verdade, eu me lembro que eu nunca tinha me perguntado se eu queria ser outra coisa. Já e aí eu me lembro assim... Aquele era um caminho quase natural. Certo. Todo mundo falava pra mim, não, mas você vai ser arquiteta. Eu mesma nunca tinha falado, eu vou ser arquiteta, mas era uma coisa óbvia, todo mundo já sabia. Você, em momento nenhum, tentou desconstruir isso na sua cabeça. Aquilo era nenhum momento. Em nenhum momento eu tive essa reflexão. E aí eu me lembro do dia que eu tinha que preencher lá a ficha do vestibular, qual né, a carreira que você quer fazer. E aí eu parei para pensar, eu falei, mas eu nunca pensei sobre isso, gente. Eu não sei. Eu não quero fazer arquitetura. E aí tava assim, era o dia tinha que enviar, sabe assim? Tem que mandar hoje. Aí eu, gente, mas eu nunca pensei sobre outra coisa. Eu não sei, vai que eu não quero ser Aliás, arquiteta. essa coisa de vestibular é um massacre mental, né? A gente faz vestibular muito novo, a gente não sabe nem o que a gente quer ser, a gente não sabe nem o que a gente gosta, nem se gosta de batata ou de peixe, a gente não sabe nada. Não sabe nada, não, foi ridículo, assim. E aí eu me lembro, bom, eu estudei na segunda parte da minha vida, teve a parte construtivista de Sapereira e eu estudei no Pedro II, durante, enfim, desde a quinta série até o final do ensino médio. As minhas amigas, enfim, cada uma era uma área totalmente diferente. Aliás, Pedro II para quem conhece. Pedro II é bem legal. É bem legal e é uma família, assim. Eu tenho um grupo de amigas de 10 meninas, assim, mais ou menos, e até hoje, assim, a gente é amiga igual a gente era no colégio desde sempre, assim. É muito, muito legal, assim. Eu tive sorte de ter estudado em colégio onde realmente, assim, tinha seja pelo ensino ou pela a comunidade, a união das pessoas. Sempre foi muito, muito bom, assim. Pedro II tudo nada, Kátia. Tudo! Exatamente isso, tudo! Sabe como é que é? A gente adorava, tá bom? Era assim. E aí, enfim, aí no vestibular eu escolhi lá, eu botei arquitetura e falei, agora não tá tarde demais, né? Vai essa coisa mesmo. Agora vai, né? Mas eu lembro que a minha segunda opção era psicologia. Que aí eu fiquei pensando, eu falei, se não for arquitetura, eu queria pelo menos, eu sempre tive essa coisa do comunicar, né, do falar, né, de querer entender, enfim, ter essa relação com as pessoas. Relação humana, então, uma relação humana muito forte. Exatamente. Eu não sabia que outro tipo de profissão poderia me proporcionar isso. Eu falei, psicologia tem aquela coisa, né? Então, entender como é que funciona, né, a mente humana e tal. E aí eu achava isso muito legal, enfim, foi a segunda opção. Mas eu acabei acabei passando no vestibular para arquitetura e fui ser arquiteta, enfim. A faculdade de arquitetura foi muito boa, assim, apesar de muito difícil. É uma faculdade que demanda muito. Na verdade, ela é uma prova, assim. Eu acho que quem se forma arquiteto é porque tem muita vontade, assim, porque eu lembro que por semestre, por ano, entravam 240 pessoas e formavam
sei lá, 20, não sei qual é o dado, assim, mas era muito pouco. Vai funilando. Totalmente, assim. Eu lembro que do primeiro semestre para o segundo, já metade das pessoas já iam embora, porque era bem pesado, bem puxado. A gente tinha aula integral, tinha, enfim, muita matéria, muito trabalho para entregar. Então, assim, foi uma coisa que sugou muito. Então, no final da faculdade, eu bateu uma certa depressão, assim. Eu estava estagiando e tal, e aí eu não conseguia terminar meu projeto final. Não conseguia terminar, e aqui postergando e tal. Eu já estava com 1 ano de atraso, mas assim, que era a média. Normal, assim, é normal. Super normal. Normal na faculdade. Eu me formei junto com as minhas amigas, e aí eu formei um segundo grupo de amigas, né, que é da vida, que são as minhas amigas da faculdade. E aí a gente se formou junto, todo mundo se atrasou igual, porque não tinha como fazer de outra maneira. E aí foi uma coisa que foi assim, foi muito difícil. O final da faculdade foi realmente muito, muito, não, muito de faculdade difícil. Você já está de saco cheio, muito de saco cheio. E aí eu trabalhava, eu estagiava, mas era como se eu fosse já arquiteta, sabe? Arquiteta do escritório onde dava o projeto, super confiava em mim, tipo, vai tocando aí e tal. Então, assim, já tava uma coisa de que, cara, é só o diploma, sabe? E eu me lembro, assim, já, sabe, assim, de empurrando mesmo com a barriga a minha orientadora. Um dia eu reuni com ela, falei, cara, Maria Júlia, não sei, tô aqui, tô travada, não aguento mais, tem que fazer. Ela falou assim, olha só, Diana, eu sei que não é falta de capacidade, muito pelo contrário, mas eu vou te dar, se você quiser, vou te dar uma opção, se você quiser, ao invés de terminar esse semestre, né, você apresenta o seu trabalho final no semestre que vem. Eu falei, cara, se for semestre que vem, se eu postergar mais um pouco, aí acabou. Eu nunca mais vou terminar esse negócio na minha vida e eu vou me culpar o resto da vida por não ter terminado só por causa do projeto. Eu falei, não, tem que ser agora. Vai ter que ser agora e eu não quero saber. Aí eu segurei a coisa assim com os dentes e fui até o final, trancos e barrancos. Assim, eu só queria me formar. Eu tive a nota média, né, mínima para me formar, e que para mim, eu caguei completamente. Mas não vale nada. Você quer pegar não vale nada. Eu só queria ir embora, que eu não aguentava mais. E aí, pronto, me formei e aí foi um alívio, assim. E aí eu passei, tipo, uns 2 meses, assim, sem fazer nada. Beleza, né? Eu tava de saco cheio, muito saco cheio. E aí, acho que naquela época, já repensando a coisa da arquitetura, será que é isso mesmo que eu vou fazer? Mas, assim, tocando e tal. E aí eu me lembro que minha mãe falou assim, tipo, não, eu tinha me dado 1 mês de férias, eu falei, eu vou ficar 1 mês de férias. E eu lembro que a minha mãe falou assim, nossa, mas e aí? Você se formou, o que você vai fazer? E aí, né? E agora, José? Aí eu, não, beleza, peraí, vou me dar 1 mês aqui de férias, porque eu não posso ver um lápis na minha frente. Que aí eu penso. E aí passou 1 mês e eu falei, aí foi tipo mês de janeiro, sei lá, eu defendi acho que em dezembro, janeiro eu fiquei de férias e fevereiro eu falei, beleza, eu vou começar a procurar emprego. Aí eu fiquei 1 mês procurando emprego. Fevereiro tem carnaval, isso é mentira. Fevereiro tem carnaval. Não, mas eu tava mandando os e-mails, né? Tudo bem. Só mandando. Tudo bem. E aí em março, foi no início de março, tipo, 6 de março, 7 de março, pra ter passado, né, o carnaval, tudo aquilo, eu comecei a trabalhar como arquiteta e tal. E aí foi assim, eu trabalhei em uns 2 ou 3 escritórios onde sabe, assim, eu aprendi muita coisa, mas não era aquilo que eu queria. Eu me perguntava todos os dias, nossa, mas eu fiz 6 anos de faculdade para ficar o dia inteiro na frente de um computador fazendo copy and paste, sabe? Assim, tipo... E eu não conseguia entender que às vezes eu ia falar com o arquiteto, né, do escritório, eu ia falar com ele e falava, mas assim, esse projeto aqui a gente pode mudar isso aqui porque tal coisa vai ficar melhor. Não, é assim. Não, o projeto é assim, ele já foi aprovado dessa maneira, é assim, mas você não tá vendo que vai ficar melhor? Mas eu não quero saber que vai ficar melhor. Tipo, só faz o que a gente tá mandando você fazer. Eu falei, cara, e aí eu ficava pensando, por que o cara contratou uma arquiteta se ele poderia ter contratado um estagiário pra fazer, é só pra executar? Então, porra, contrato, você sabe, não faz sentido, aquilo não fazia sentido pra mim.
E aí eu já comecei a meio relutar com essa coisa da arquitetura, de que na vida real existia a discrepância era tão grande, né, assim, entre a criatividade. A gente na faculdade era tão incentivada a ser criativo e ter, enfim, e o mundo real mata essa criatividade o tempo inteiro, né? E o mundo real mata essa criatividade. Então, assim, aquilo foi tão decepcionante para mim que eu falei, poxa, mas pra que então? Eu fiz isso, mas qual o sentido, na verdade, né? E, bom, fui tocando, trabalhei em alguns escritórios e tal, até que na época eu enfim, namorava uma pessoa que estava fazendo um mestrado e tal, e tinha a possibilidade de fazer um ano sanduíche, que na verdade o sanduíche não existe no mestrado, só no doutorado, mas ele conseguiu uma aracutaia lá. E aí, na verdade, a gente queria viajar, começou com a viagem, e aí lá pra Santos foi, vamos transformar essa viagem uma temporada em algum lugar? Então, beleza. Ele já tinha morado nos Estados Unidos, e os Estados Unidos não me interessava para morar, assim, porque eu, enquanto arquiteta, a parte da arquitetura que me interessava era mais realmente a história, patrimônio, a questão dos conceitos e tal, e não a questão técnica, né? E nos Estados Unidos eu via aquilo como mais, enfim, não me interessava muito, eu queria mais ir para a Europa. E como eu já falava um cadinho de francês, já tinha esquecido tudo nessa altura do campeonato, mas eu falei, cara, França para mim seria uma boa opção. Daí ele viu uma faculdade que era boa para ele lá na França, e a gente foi, assim, vamos passar 6 meses, vamos ver no que vai dar. Beleza, e aí a gente foi. 6 meses não dá para ficar. 6 meses na França é muito pouco para ficar. É muito pouco, não dá, pouco. Não. E aí foi muito doido, porque eu tinha essa relação com a França desde uma coisa muito louca. A minha avó paterna, ela tinha uma coisa com a França. E eu não sei se isso foi meio que passando para mim, inconscientemente, eu não sei, assim, depois de muitos anos que eu falei, nossa, mas a minha avó falava da França. Ela nunca tinha ido, mas ela era kardecista, então ela sabia que ela tinha vivido na França, numa outra encarnação, e aí eu tinha essa ligação muito forte com a França também. Eu me lembro quando eu aprendi francês pela primeira vez, na 4ª série, eu me apaixonei pelo francês. E aí foi meio que uma revelação, assim, pra mim. Eu falei, então, vamos lá. E aí a gente foi, enfim, foi pra França. Não tinha exatamente muito projeto, mas enfim, entrei numa escola de francês para poder desenvolver mais, porque eu tinha a base, eu estudei durante anos, mas, enfim, não tinha prática nenhuma, né? E aí comecei, enfim, aí uma coisa vai levando da outra, comecei a trabalhar. E aí você ficou na França. Olá, gente! Olá, Camilinha! Olá! Quanto tempo você ficou na França? Nessa vez? Então, e aí eu fiquei. A gente acabou ficando uns 9 meses, eu acho, porque nessa primeira fase eu postulei eu falei, então vou fazer alguma coisa aqui, né, ligada à arquitetura. Eu queria fazer um mestrado, uma pós, alguma coisa. Comecei a pesquisar, me candidatei para as escolas de arquitetura e ele, meu namorado na época, se candidatou para o doutorado. Só que no meio do caminho de saber a resposta tal, a gente teve que voltar, porque ele precisava defender a dissertação de mestrado dele. E aí a gente ficou uns 9 meses, voltamos, e aí ficamos uns 2, recebemos o positivo dos 2. E aí, então, partiu, vamos para a França. E a gente foi. E aí foram 7 anos. Não, a gente se apaixona, né? A verdade é que a França exerce uma paixão assim, comigo. Eu fico até arrepiada. Eu realmente gosto daquilo. Não, é incrível, assim. Aí você vai desenvolvendo uma coisa, né? Porque foi muito isso, assim. Eu fui ficando e, ao mesmo tempo, eu fui me apegando, apesar de todas as dificuldades, obviamente, né? Morar num país estrangeiro não é nada fácil. Mesmo eu falando no início um pouco francês, mas a questão da língua, a questão da cultura, a burocracia, que é insuportável. Então era uma coisa muito louca. Mas aí eu ia fazendo, aí eu entrei na faculdade de arquitetura para fazer uma espécie de equivalência, mas não tinha equivalência. E aí eu fiquei conhecida na faculdade inteira porque as pessoas... Eu comecei a pedir... Eu ia no escritório da coordenadora pedagógica todos os dias, encher o saco dela, mas eu sou formada, por que vocês me botaram no terceiro? Eles me colocaram no terceiro ano.
E aí eu tinha que refazer terceiro, quarto, quinto. E aí eu falei, mas gente, mas não faz sentido. Aí, nossa, fiz os cartel naquela brasileira. Desolê. Já tinha... Desolê. E aí foi uma coisa assim, tal. Aí eu consegui achar um mestrado que me interessava, que era o que eu já tinha visto anos aqui no Brasil, ainda antes de ir para a França, que era em arquitetura e filosofia. Eu sempre gostei muito de filosofia. E aí eu falei, cara, vou embarcar nesse negócio. É incrível fazer isso aqui. Arquitetura e filosofia. Deve ser eu falei, cara, vai ser... Imagina, e foi muito revelador, porque na escola de arquitetura era na mesma escola que eu estava, né? Eu tive uma aula de filosofia no curso normal, né, de arquitetura, e aí eu li um livro do Henri Lefebvre, que chama Droit à la Ville, o Direito à Cidade, e foi uma revelação para mim, assim, foi tipo... Enfim, falava da questão das apropriações, né? A gente, enquanto usuário da cidade, e os decididores, os que tomam a decisão, né? O governo e tal, enfim, que a gente vive atualmente, sempre. E aí aquilo foi uma revelação. Eu falei, cara, mas é isso que eu quero fazer. Eu quero estudar isso aqui, esse assunto aqui. Essa arquitetura aqui que me interessa. Essa aqui que me interessa, exatamente. Eu já tá ligada a humanas, é isso aí. E é a tua cara. Totalmente. Na verdade, eu comecei a perceber que todo mundo falava de arquitetura, fazer projeto, legal, mas assim, o que eu gostava mesmo era de discutir com as pessoas o conceito, mas por que funciona, onde as pessoas vão, como é que elas se locomovem na cidade, como é que elas se apropriam do espaço. Então, assim, era essa parte que me interessava, e não ficar fazendo planta, corte, sabe, fachada. E aí eu embarquei nesse mestrado, que foi bem difícil, porque, assim, filosofia em francês. Então, o primeiro livro que eu li em francês na vida foi um livro de filosofia. E eu me lembro de ter passado, assim, um mês para ler 20 páginas, sabe? Assim, tipo... É denso, né? A filosofia já muito denso. É denso. E aí, quando você lê filosofia em qualquer outro idioma que não seja o seu, de útero, que não seja o seu, né? Fica difícil até entender a expressão, entender o método de pensamento, a construção do pensamento. É bem difícil, imagino. Exatamente. E a língua francesa é uma língua que se presta a isso. Ela tem uma complexidade na estrutura da linguagem, que boa para a filosofia, né? Fala não. Você sabe. E aí, nossa, foi difícil, mas foi assim... Uau, meu Deus, muito enriquecedor. Foi muito incrível ter esse livro, foi muito revelador para mim. E aí eu fiz essa formação tal, que era, na verdade, eles chamavam isso de pós-master, era como se fosse um pós-mestrado. E aí eu falei, cara, vou fazer um doutorado agora. Então, beleza, então é isso que eu quero fazer. Na verdade, eu quero estudar, eu quero, quero estudar a fundo esses conceitos, e é isso que eu quero fazer. Então, comecei a procurar doutorado. Levei muito não, porque, em geral, para fazer um doutorado, você tem que ter um que eles chamam de diretor de tese, né, o seu orientador do doutorado, que vai te acolher, né? Então, o assunto tinha que ser um assunto que batesse com o que o cara estuda, né? Uhum. Que interessasse. E aí eu me lembro que eu entrei em contato com uma arquiteta muito famosa, que estudou, porque aí na época... Beijo, beijo. Que na época, ela é a bíblia das favelas. Na época eu tinha decidido falar sobre favelas no Rio, estava começando o processo de pacificação aqui no Rio. E aí eu entrei em contato com ela, e ela morava na França, ela era professora na França, em Lille, eu acho, não me lembro em que cidade. E aí eu entrei em contato e ela me deu um fora, assim, que foi, tipo, arrasador. Eu fiquei deprimida. Ela falou assim, mas uma arquiteta virar cientista social, porque a faculdade era de sociologia. Uma arquiteta virar cientista social? Não, minha filha. Tipo, ela me deu, assim, um chega pra lá, que pra mim foi um tapa na cara. Eu falei, caraca, não vai dar, não vou conseguir fazer esse doutorado. E aí eu consegui numa outra universidade, em Paris mesmo, né, que é a escola École des Hautes Études en Sciences Sociales, dos Altos Estudos em Ciências Sociais, que é uma escola reputadíssima, uma outra professora brasileira,
que me acolheu, mas ela falou, não posso te receber no doutorado porque eu não tenho, porque a gente tem que ter uma habilitação para ser diretor de tese, de doutorado. Mas eu posso te receber no segundo ano do mestrado, e aí você já conhece a escola, já embarca aqui, já vê, e aí você fica pro doutorado. Eu falei, beleza, show. Mas era assim, cada ano que eu ficava na França era um ano a mais, né? Tipo, um ano a mais. Não, faz mais um ano aqui de estudo, faz mais um outro aninho aqui de estudo, faz mais um aninho aqui. E aí aquela coisa já estava me cansando. Mas bom, vamos lá, é isso que eu quero fazer, vamos lá. E paralelamente a isso... Como é que você financiava esses estudos, Di? Pois é, paralelamente a isso, para financiar os estudos, fui tudo, né? Então, assim, primeira coisa, um dos primeiros trabalhos que eu tive foi como garçonete, passando na frente de uma creperia. Eu morava numa cidade pequena, subúrbio de Paris, né? E aí, você morava em... Qual é a Maison? Maison Lafitte. Maison, que é a coisa mais linda do mundo. Fofa demais. Morei 5 anos. Dos 7 para 5, fiquei em Maison Lafitte. Maison Lafitte é o lugar mais lindo do mundo. É muito gostoso. E ali o 78, né, a estação de Vitigny, tem muitas cidades muito, muito gostosas nessa área ali, nesse departamento. E aí, passando na frente de uma creperia, tinha um papel, assim, procura-se cerveja. Aí eu tava andando de bicicleta, com roupa assim de andar de bicicleta. E aí vou entrar. Aí entrei, o patrão, o dono da creperia tava lá, e aí eu falei, não, porque eu queria... tô procurando trabalho e tal, desculpa, eu não trouxe meu currículo, não trouxe nada, eu tô assim, nesses trajes e tal. Aí ele, não, imagina, eu tô vendo você é alegre, brasileira, sorridente, tá ótimo, contratada. Ok, tipo, sexta-feira você pode começar? Tá bom, ok. Nunca tinha servido um prato. E aqui é difícil, né, você começar servindo aqui, porque é uma sobrecarga em cima de quem está servindo, muito diferente do Brasil, que tem, eu atendo a mesa A e B, eu atendo, mas eu não tiro a nota. Você faz tudo e tem que cuidar de tudo. Nossa, essa experiência como garçonete foi, assim, uma das coisas mais heavy metal, assim, que eu vivi, vamos dizer assim, né? Bom, eu visualizo claramente. Mas foi muito bom, assim, foi muito enriquecedor, justamente, porque era limpar banheiro, era servir tudo que tinha que servir. Quando não tinha alguém para lavar a louça, tinha que estar lá lavando a louça também. Enfim, era tudo. Mas foi muito, muito bom, porque aí era o meu lado também de me desenvolver mais ainda no meu processo como pessoa e falando e contato, né? A parte social. Como eu era a única estrangeira que trabalhava lá, todo mundo ficava curioso e perguntava, mas você vem de onde? Eu vi que você tem um pequeno sotaque, você vem do sul ou do norte? E as pessoas achavam que era francesa, mas que vinha de alguma região. E aí eu sempre brincava, venho do sul, mas bem do sul, lá da América do Sul. E as pessoas ficavam tipo, como assim, meu Deus, não sei o quê. E aí foi muito legal. Eu fiquei 2 anos trabalhando nesse restaurante. Foi muito bom, assim, aprendi muita coisa. Era muito speed, assim, era, né, corre pra lá, corre pra cá, e sobe, desce, não sei o quê, e serve toda suja, a mão toda suja, enfim. Mas foi muito, muito bom. Depois eu fui, enfim, tinha uma brasileira também que eu conhecia lá, que tinha uma marca, e aí a gente fazia salões e tal, aí eu era meio representante, assim, quando tinha os salões, vendia com ela, e depois, e aí, paralela, o meu processo final foi que eu estava fazendo, então, o meu mestrado lá na faculdade, que era em Sociologia Urbana. E aí eu precisava de uma grana, porque nessa época eu já estava sem emprego, precisava de uma grana, estava terminando o meu mestrado, fazendo a dissertação em casa, não tinha dinheiro nenhum, meus pais me ajudavam, super, quer dizer, me ajudavam, me bancavam nessa época, na época do final do meu mestrado eu estava sem trabalhar, e aí, mas eles falaram, a gente vai te ajudar até tal data. Então, tal data você tem que arranjar um emprego. E aí eu em casa, sem grana, estudando, que nem uma louca, eu só fazia ler, escrever. E aí eu comecei a assistir vídeo no YouTube, falei, cara, eu preciso eu não tinha dinheiro. Como eu morava em Maison Lafitte, eu não tinha dinheiro nem para ir para Paris passear. E era verão. E tipo assim, todo mundo viajando,
Eu não tinha nenhum Exato. amigo, quer dizer, eu não tinha nenhum amigo que tava por ali, né? Todo mundo viajando, eu sozinha. Aí eu falei, vou ver uns vídeos aqui pra... Duraça, muito dura. E aí eu vou ver uns vídeos aqui na internet pra me distrair. Vamos ver o que tem aqui de interessante. Ai, maquiagem, eu gostei de maquiagem, mas enfim, nunca tinha sido nada. E aí comecei a ver os vídeos na internet e tal. Não, vou começar a testar esse bagulho aí. E aí, enquanto eu fazia, escrevia um pouquinho, quando cansava ia lá, me maquiava um pouco. Pô, gostei dessa técnica. E comecei. Falei, cara, preciso procurar emprego. Um lugar legal que ia ser legal de eu trabalhar agora ia ser na Sephora. E aí, meio que foquei, botei na minha cabeça que eu queria trabalhar na Sephora. E fui, entreguei meu currículo. Enfim, conversei rapidamente com a pessoa que estava lá. Ela me perguntou se eu podia trabalhar, tipo, quando eu estava disponível. Estou disponível agora. Você pode trabalhar 35 horas por semana, tipo, né, um contrato normal. Eu falei, não posso, porque eu tenho um visto de estudante. Então, eu não podia trabalhar mais do que 20 horas por semana. Aí ela foi super seca, né? Bem francesa. Ela, tá bom, anotou assim no currículo. Aí eu, saí de lá, caraca, essa mulher não vai me contratar porque eu não posso trabalhar o período que ela quer, né? Aí saí de lá decepcionadíssima, enfim, fiz outras entrevistas, não sei o quê. Tava quase aceitando um outro trabalho num hotel tal. Ela me liga. Ó, pra mim tá ok, só passar aqui e fazer a entrevista com a diretora da loja. Aí eu, tá bom, ok, então vamos. Aí eu fui, tipo, 2 semanas depois. Aí eu fui, foi ótima a entrevista. Ela, não, pra mim tá fechado, tá ok, você começa amanhã, sei lá. Eu falei, tá, porra, melhor dos mundos. E você já entrou como maquiadora ali da... Eu já entrei... Então, eu caí... A pessoa que eu entreguei o meu currículo, ela era a manager da parte de maquiagem. Qual era a Sephora? Qual loja era? Era onde? Do Quatre Coton, de La Défense. La Défense, que é grande. Que é a segunda maior da França, depois do Champs-Élysées, porque Champs-Élysées é a maior do mundo, e a 4ª maior mundial. Ela só perde para Champs-Élysées de Nova York e de Dubai, eu acho. Então, ela é a 4ª mundial. Assim, é uma loja que é bem grande, tem muito turista. Então, assim, o fato de eu ser brasileira contribuiu muito, porque eles tinham muito turista brasileiro, então eles precisavam de pessoa que falasse inglês, português, não sei o quê. Então, isso foi um ponto, assim, muito importante para eu ser contratada, realmente. E eu dei muita sorte de ter caído com uma pessoa que era da maquiagem, porque eu poderia ter caído com uma pessoa que é de perfume, não entendo nada de perfume, e teria sido contratada para outra área, assim. Aí foi o melhor dos mundos. Aí eu entrei lá de cabeça, e enfim. E para quem não tinha experiência em maquiagem, começar como maquiadora na Sephora também foi maravilhoso, assim. Não, foi uma aprendizado. E as meninas trabalhavam comigo, muitas eram, muito feras, assim, aprendi muito. E a gente tinha algumas formações, e eu continuava também assistindo, né, tutoriais, não sei o quê, fui me formando sozinha, né, mas muito lá também, né, com os produtos, que eu não conhecia nada, eu não conhecia nenhum produto de nada, marca, enfim, foi tudo muito uma descoberta, assim. E aí veio o concurso, né, em 2015, e eles tinham esse concurso que nem todo ano tem, mas era uma coisa que teoricamente era para ser anual, e aí só podia inscrever, acho que para cada loja, dependia do tamanho da loja, mas eles tinham um número máximo, né, para inscrever. E aí, Diana, você quer mesmo se inscrever no concurso? Mas eu não era maquiadora formada, como muitas das minhas colegas eram, né? Mas nem todo mundo queria participar. E eu falei, cara, quero. Não, porque só tem 10 vagas, tá, aqui da loja. Então, assim, se você quiser, eu boto o seu nome, mas porque tem que saber, tem que dar certo. Não, beleza, então vamos lá. Tem que ser agora. E aí eu falei, bom, vamos lá, beleza. E aí a gente eu participei, e aí eu me lembro que teve uma etapa, que era a etapa regional, sei lá, que foi na loja, que a gente ficava meio itinerante, assim, mas teve uma etapa que foi na nossa loja, porque como tinha outras meninas que ainda estavam participando, e aí eu me lembro que eles anunciaram, eu vi as modelos, e aí tinha assim, umas modelos, né, francesas, tal, típicas francesas, branquinhas, tal, e tinha uma negra. E eu falei, cara, eu não posso cair com essa negra, porque eu não sei maquiar. Não sei maquiar.
Eu não sei maquiar pele negra, eu vou me ferrar. Ela era linda, a menina. Eu falei, mas eu vou me ferrar, porque eu não sei maquiar pele negra. Aí, bom, sortearam lá o tema, era tipo cores pop color, sei lá, era tipo cores bem chamativas. Aí eu falei, porra, na pele dessa garota ia ficar lindo, mas eu não sei maquiar pele. Quando desceu, Diana, você, senta aqui. E era a menina negra. Aí eu falei, caralho, fodeu. Não sei fazer isso. Você joga pra fazer. Vambora. Aí eu virei pra ela, amiga, me ajuda aí, qual a base que você usa? Aí ela, eu uso mais ou menos essa daqui. Eu falei, tá bom. Aí ela foi me ajudando, assim, pelo menos pra base. E aí eu fiz uma maquiagem, foi até uma que você postou no Stories esses dias, que é o que eu tô maquiando ela. E aí, nossa, a maquiagem dela ficou muito chamativa, porque na pele dela ficou incrível, todas aquelas cores ficaram muito incríveis. E aí foi tipo assim, claro, você foi escolhida. Nessa etapa, que era a etapa regional, nenhuma menina da minha loja foi escolhida, todas já tinham sido eliminadas e eu fui a única escolhida. Aí eu, caraca, que louco, né? Tipo, dei muita sorte de ter caído com essa menina que era linda. A gente assim, a sorte ela é fundamental, mas assim, é que a gente não se dá conta da nossa capacidade, né? Você sabe fazer, você já sabia. Hoje, então, é um luxo, tudo, você tá um luxo. É um tudo, né? Acho que a sorte é importante, né? A sorte, tudo junto, né? E aí fui para a etapa lá, para a semifinal, que foi um final de semana inteiro lá na Cité du Cinéma, em Saint-Denis, que é, enfim, um lugar imenso, foi várias atividades, tal. E foi muito maneiro, assim, foi uma... E até então eu não tinha nada, eu não gostava de maquiagem artística, eu só gostava de maquiagem social mesmo. Eu falei, mas é estranho fazer maquiagem artística, eu não via muito sentido, assim, né, fazer umas coisas meio... E aí eu descobri um outro mundo da maquiagem que eu comecei a amar muito, assim, que era essa maquiagem mais, assim, né, tipo, de artística. E aí foi um momento que foi muito doido, porque eu lembro que eu fiz uma maquiagem que era tinha uma parte que era tipo uma renda, eu reproduzi como se fosse um desenho de uma renda no olho da menina, porque o tema era um filme da Marie Antoinette. Maria Antonieta, da Sofia Coppola, eu acho, que é um filme, enfim, super recente e tal. E aí tinha esses tons rosa, azul, bebê e tal, e muita renda. Eu falei, eu preciso desenhar alguma coisa de renda nessa garota. E aí eu desenhei uma renda e as pessoas ficavam impressionadíssimas. Nossa, você desenhou isso à mão? Gente, mas eu sou arquiteta. Tipo, e aí, tudo que eu não pude usar de criatividade enquanto arquiteta, eu tava usando ali, sabe? Assim, foi uma coisa... Tudo... Foi muito doido, assim. Eu já vi algumas... O Júlio tá falando que ama esse filme. Esse filme eu não vi, não, mas todo mundo comenta que é incrível, né? É, muito bom. Eu já vi umas maquiagens suas, se não me engano, num Halloween. Acho que foi um Halloween que você fez uma maquiagem incrível. Eu acho que foi a sua maquiagem incrível. Eu falo assim, menina, essa garota é boa demais. Tudo que eu queria era uma oportunidade. Eu descobri isso, assim, porque não era uma coisa que eu gostava. Eu via e falava, legal, mas assim, qual o interesse de fazer essas maquiagens? Mas quando eu começava a fazer, eu falei, gente, mas é tão bom, assim, nossa, você, né, botar pra fora a criatividade e né, criar alguma coisa realmente, assim, é uma tela, hoje da pessoa uma tela e você, com texturas, né, com relevos, né, porque não é só uma tela plana. Sim. E aí descobri tudo isso, assim, e foi muito incrível. Lá a gente teve coisa pra cinema, né, efeito especial e tal, então foi assim, essa semifinal do concurso foi maravilhosa. E eu não fui para a final por um mini detalhe, assim, eu me lembro foi muito engraçado no dia, quando eles deram a notícia, né, deram as pessoas que tinham ido para a final, as outras pessoas estavam com a fotinho, assim, tipo, no celular, minha maquiagem foi essa aqui, por que eu não passei, né? Me lembro, porque aqui a pele não tá boa, tal o quê. E aí eu fui com o meu celular todo humilde, né, mostrar para uma das mulheres do júri, assim, a minha maquiagem foi essa aqui, a sua maquiagem eu sei qual foi, óbvio, tipo. Aí eu, tá, desculpa. Ela sabia quem eu era, sabe, assim. Não, a sua maquiagem ficou incrível, porque eu me lembro, quando eu saí da sala, ela veio falar comigo.
foi você que fez isso aqui à mão? Eu falei, mas foi, gente, eu não podia levar nada no bolso pra colar na cara da garota, sabe? E ela tinha ficado impressionadíssima. E ela falou, não, eu sei qual foi a sua maquiagem, mas, poxa, a gente ficou muito na dúvida, ficou entre você e outra menina, e no final, escolheram por alguma razão, foi outra menina. E aí eu me lembro que eu fiquei decepcionadíssima, assim, porque foi um ano que eu já estava, na verdade, foi o meu último ano na França, eu já 2015, meio que estava decidida, né? 2015, eu já estava decidida a voltar ao Brasil, eu já tinha minha passagem comprada, na verdade, para voltar, porque assim, estava sentindo muita falta das pessoas, a minha melhor amiga ia ter filho, eu queria viver esse momento, tal, mas eu tinha conhecido meu companheiro naquele ano, mesmo ano. E aí foi tudo muito em paralelo, assim, e aí a gente conversando, ele já tinha vindo para o Brasil antes, também foi tudo, quando você encontra uma pessoa, você vê que as coisas estão, a sincronia, né? A gente se encontrou e eu vi que ele tinha foto no Brasil, falei, no Rio? Eu falei, você já foi para o Rio? Tal, fui, porque ele gosta de surfar, então ele já tinha, numas viagens que ele fez para surfar, ele tinha vindo para o Rio, e aí a gente conversando, brincando nessas de o que a gente vai fazer, tal. Se a gente, vou morar no Rio. Se a gente fosse morar no Rio, de verdade. E aí? E aí estamos. Então e aqui estamos. E aí esse projeto virou um projeto, só que tinha o concurso em paralelo, porque se eu ganhasse o concurso, eu tinha outra oportunidade de emprego na França. Então foi tudo um estresse, assim, uma coisa, vamos, não vamos. E não tem roteiro, né? Acontece o que tem que acontecer, né? Era para ser assim, era para voltar, era para você voltar, para dar aula para os Werneck Paiva, era para dar aula para a família de Dominique. Tinha que voltar. Estou preocupada, porque eu quero saber dessa gestação, porque você é a grávida mais charmosa que eu já vi, menina. E a gente tem 6, 7 minutos. Isso não dá um tempo nem de contar do primeiro mês. Dá nem dá pra contar nada. Mas foi tudo assim, as coisas acontecem realmente no tempo que tem que ser, né? E depois que a gente voltou pra cá, eu comecei a ter, enfim, vontade de ter filho. E foi um processo, assim, na verdade, porque demorou uns 2 anos, assim, pra eu engravidar. E eu queria muito. Você esteve aqui quando, Diana? A última vez que a gente esteve junto foi eu, você e Dominique aqui em Paris. A gente almoçou juntas e tal, depois a gente foi para um outro lugar. Isso foi que ano? Foi exatamente há 2 anos e meio agora. Foi no 17, foi no final de 2017. Tá linda, a grávida da Farina. Foi quando eu parei de tomar a pílula. Foi naquela data, tipo. E aí o processo começou ali, na verdade. E aí eu comecei a querer engravidar e a coisa não vinha. E eu acho que o maior aprendizado, assim, para mim durante a gravidez foi esse lâcher prise de, cara, a gente não controla nada mesmo, tem que aceitar e vai vir na hora que vier. E aí eu comecei a prestar atenção em outras coisas, na minha alimentação. Então eu emagreci antes eu me preparei, na verdade, né? Rolou uma preparação. Não, assim, não foi uma coisa, vou me preparar para engravidar, mas tipo, eu emagreci, eu comecei a cuidar mais da minha saúde, eu sempre gostei de dançar, eu voltei a dançar. Então eu comecei a deixar a coisa rolar. E aí veio, tipo, no mês seguinte que eu, sabe, desencanei da vida, veio. E é pra quando? E é pra agora, assim, pode ser que nasça agora. A gente tem que olhar essa barriga. Por favor, você mostra essa barriga, que isso vai ser um registro que daqui a algum tempo... Poxa, tem que já tá quase. Nem sei se dá pra ver. Linda, dá pra ver tudo. Tá linda. E aí tô aqui nesse processo quase explodindo, mas foi uma gravidez que eu vivi muito intensamente, assim, cada fase. Cada momento, curti muito, tô curtindo ainda muito a minha barriga, muito. Enfim, tem sido uma realização, assim, realmente pra mim. Nunca imaginei, eu sempre quis ser mãe, mas não era uma coisa que, tipo, era o foco da minha vida. Mas no momento em que passou a ser, assim, foi tudo assim, muita gratidão por tudo que eu vivi durante essa gravidez, que foi realmente muito boa. Todas as coisas, tudo deu certo. Eu vivi realmente intensamente, muito bem, assim, muito bem fisicamente. E a gente te vê dançar, é a coisa mais linda que tem.
Pessoal, vocês... Eu e Gastão desengonçada. Não, coisa mais linda, a barriguinha vai para um lado, vai para o outro, se mexe todo. Coisa mais linda. O pessoal fala, dá pra ver o bebê dançando, né? Dá pra ver o bebê dançando junto. Você sabe o sexo? Não sei. E aí essa é a maior... Todo mundo fica, mas como que você consegue? A gente escolheu por não saber o sexo, então vai ser surpresa na hora. E aí, vamos ver. Provavelmente daqui a 2 semanas, né? Deve ser a data, daqui a 2 semanas. Aí a gente vai saber qual vai ser. Que coisa boa! Que coisa boa, Jana! Que história boa e que gestação incrível, né? Uma gestação que foi num momento difícil, as pessoas em casa, com pandemia, com não sei o quê. E você num teu melhor momento psicológico, no melhor momento de saúde, né? Isso foi muito bacana. Foi assim, acho que foi difícil, porque realmente não foi da maneira como eu esperava, assim, para, enfim, passar a minha gravidez. Eu acompanhei a gravidez da maior parte das minhas amigas e era muito gostoso aquele momento junto, todo mundo curtindo a barriga e depois o bebê, e eu me via muito ali, né? Me via muito, quando for comigo vai ser dessa maneira. Então foi difícil, muito difícil a aceitação assim no início, mas como tudo na vida, mais uma vez assim, enfim, foi dessa maneira por algum motivo, me concentrar talvez mais em mim também, assim, eu me concentrei muito no trabalho esses últimos anos. Tá dando aula? Você tá dando aula? E uma super professora de francês. Pessoal, a Diana é uma super professora de francês, ela que introduziu a língua para o meu filho e que isso fez toda a diferença para o sucesso dele no aprendizado. E aqui tem outras pessoas também que já tiveram aula com Diana. Também. Isso foi muito incrível. Esse foi um dos processos assim, de metamorfose na minha vida, né? De virar professora. Foi uma oportunidade assim, do nada. Eu estava querendo, era uma coisa que eu sempre... As pessoas falam para mim, você vai ser professora. De arquitetura, né? Inicialmente. E eu ficava, não, imagina, professora. E aí a primeira turma que eu tinha aula todo dia, 4 horas por dia, durante 2 meses e meio. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer com essa galera? E assim, foi uma revelação tão incrível, tipo, a minha primeira experiência com aulas de francês, né? Que eu falei, cara, é isso. E eu sempre fiquei pensando, poxa, mas eu já fiz tanta coisa, né? Eu me formei em arquitetura, depois eu investi na carreira de maquiadora e agora eu vou virar professora de francês. E eu tive essa luta comigo durante muito tempo, né? Eu acho muito, muito legal isso, assim, para as pessoas que ficam, né? Tipo, acho que esse momento de pandemia foi um momento de muitas pessoas se redescobrirem, né? Porque, enfim, várias profissões que não conseguiram continuar. E acho muito importante, assim, né? Ter essa aceitação de si mesmo, estar né? aberto, a gente olhar as coisas aberto. Por que não? Né? Se questionar. Por que não? É uma coisa que te faz feliz. Nosso tempo esgotando, e você tem tanta gente para falar que nem eu. E a Dominique falou assim, eu falei pra caramba, faltou tempo. Eu falei assim, acho que vai acontecer a mesma coisa com a Diana. É muita história. É muita história, gente. Nossa, vou ficar aqui falando mais 5 horas. Mas fala com o pessoal, deixa o seu recado como... Bom, deixa eu só antes falar, essa conversa vai ficar gravada no IGTV e no Facebook, e eu vou colocar o contato da Diana, para quem quiser conversar diretamente com ela, acompanhar a vida desse baby aí, que a gente não sabe quando vai chegar, mas está muito perto. E agora eu vou deixar você se despedir, porque senão você não vai ter tempo, meu amor. Tá. Eu tô vendo, gente, eu não consegui acompanhar as mensagens, mas eu tô vendo aqui a Kátia botou uma mensagem linda, minha amiga Carol também, várias pessoas, Anne Sofia, enfim, beijo, gente, para todo mundo. Não vou conseguir ler todas as mensagens, mas muito obrigada. Mas, assim, acho que a maior mensagem, assim, enfim, não é nem conselho, não é nada, quem sou eu, né? Mas eu, nessas minhas experiências, metamorfoses da vida, eu acho que o mais importante é realmente você ser quem você é. Né? E não interessa se você vai ser garçonete um dia, vendedora no outro, arquiteta no outro e professora de francês no outro. A pergunta é, você está feliz, né? Exatamente. É fazer o que te faz feliz, assim. E eu gosto de mudar, eu sou muito eclética. E, assim, e realizar que não é um problema, né? Eu vi que isso era um problema, às vezes,
Quando você vai pedir um emprego e a pessoa te... Ah, mas o que você quer fazer? Mas você fez isso, aquilo, aquilo outro. E é até difícil, às vezes, você... Se a pessoa não é aberta que nem você explicar, 10 segundos. Né? Ah, meu Deus, é isso. Gente, sejam felizes. Façam o que vocês... Diana, meu amor, um super beijo. Pessoal, super obrigada por ter ficado aí junto. Amara, minha mãe, Glória, todo mundo aí, a sua tribo toda.